Fala pessoal, tudo bem? Vamos com mais uma aula para o concurso da Prefeitura de João Pessoa. E hoje eu trouxe para vocês um assunto aqui, tabela verdade. Um pequeno resumo, beleza? Para fazer um estudo da tabela verdade, nós devemos verificar os valores lógicos das proposições compostas. E esse valor lógico das proposições compostas vai depender do valor lógico das proposições simples e dos conectivos. Na construção de uma tabela também devemos verificar o número de linhas da tabela. Para determinar o número de linhas de uma tabela verdade, a gente usa essa fórmula aqui, 2 elevado a n. E n é um número de proposições simples. Aqui nós temos a primeira classificação para uma proposição composta, que é a conjunção. Então aqui nós temos, duas proposições simples, P e Q, conectivo E. Conectivo E. Então, nós temos aqui duas proposições simples. E para determinar a quantidade de linhas dessa tabela, a gente usa aquela fórmula que a gente viu agora há pouco, 2 elevado a n. Duas proposições simples, então vamos ter 2 elevado a 2, que resulta em 4. Então, aqui nós temos a primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. Depois disso, a gente determinar a quantidade de linhas que vai ter essa tabela, vamos preencher por valores lógicos. Então, vamos ter aqui verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Agora a gente bota verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Depois de preenchido essa parte aqui, valores lógicos de P e Q, nós vamos ver o resultado da proposição composta. E na conjunção diz que será verdadeiro quando todos os valores lógicos for verdadeiro. Então, onde é que vai ser verdadeiro aqui, pessoal, na tabela? Só aqui, porque os dois valores lógicos aqui são verdadeiros. E os outros serão falso, 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 na conjunção. Na disjunção, aqui nós temos duas proposições simples, novamente, e aqui é o famoso ou, conectivo ou. Novamente, duas proposições simples, vamos ter 4 linhas. 4 linhas. Vamos fazer o preenchimento da tabela com os valores lógicos. Então, vamos ter aqui verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro e falso, verdadeiro, falso. Então, na disjunção, será falso quando todos os valores lógicos for falso. Então, o único resultado que vai ser falso aqui na disjunção será esse aqui, quando os dois valores lógicos for falso. E os outros serão verdadeiro. Verdadeiro. Na disjunção exclusiva, vamos verificar aqui novamente, duas proposições simples. Aqui é o famoso ou. Aqui é o famoso ou. Beleza? Novamente, duas proposições simples. A gente vai ter 4 linhas. Agora a gente vai preencher aqui a tabela pelos valores lógicos. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Na disjunção exclusiva, só será verdadeiro quando os valores lógicos forem diferentes. Então, vai ser verdadeiro quando os valores lógicos forem diferentes. Aqui, verdadeiro e falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro. E os outros que têm valores lógicos iguais vai ser falso. Na condicional, nós temos aqui duas proposições simples, P e Q, e aqui é o famoso se, então. Se, então, ok? Novamente, duas proposições simples, 4 linhas. Vamos preencher aqui pelos valores lógicos, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso.
E na condicional, será falso quando o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Aqui o antecedente, pessoal, é o P, ó, antecedente aqui. E o Q é o consequente. É o consequente. Então vamos lá, só será falso quando o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Antecedente verdadeiro, consequente falso. Então aqui vai ser falso. E os outros serão verdadeiro. Verdadeiro. Na bicondicional, aqui nós temos também duas proposições simples e esse conectivo chama-se se, somente, se. Então vamos lá, vamos fazer o preenchimento aqui da tabela. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E na bicondicional será verdadeiro quando os valores lógicos for iguais. Quando os valores lógicos for iguais. Então vamos ter aqui verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro. E os outros vão ser falso. Agora vamos praticar um pouquinho para ver se fixou o assunto. A primeira questão nós temos: considere a proposição: o contingente de policiais aumenta ou o índice de criminalidade irá aumentar. Nesse caso, a quantidade de linhas da tabela verdade que é a quantidade de linhas da tabela verdade. Então, para determinar a quantidade de linhas da tabela verdade, a gente usa a fórmula 2 elevado a n. E o n aqui é a quantidade de proposições simples. E quantas proposições simples nós temos aqui? Nós temos aqui o contingente de policiais aumenta ou o índice de criminalidade irá aumentar. Então, nós temos duas proposições simples. Então, vai ser 2 elevado a 2. 2 elevado a 2, 4. 4 é a quantidade de linhas dessa tabela verdade. Letra B. A segunda questão. A tabela verdade apresenta os estados lógicos das entradas e saídas de um dado no computador. Ela é a base para a lógica binária que, igualmente, é a base de todo cálculo computacional. Sabendo disso, assinale a alternativa que apresenta a fórmula que corresponde ao resultado da tabela verdade. Clique esse resultado aqui, ó. Este resultado aqui. E na conjunção, nós temos esses valores lógicos aqui, pessoal, ó, na conjunção. E o que diz na conjunção? Só é verdadeiro se os dois valores lógicos for verdadeiro. Então aqui, ó. Então qual é a proposição composta? Que só é verdadeiro quando as duas proposições lógicas for verdadeiro. E o resto vai ser falso. Vai ser quando P e Q. Vai acontecer nessa condição aqui, pessoal, na conjunção. Então, nós temos a resposta letra A. A terceira questão. Na tabela verdade abaixo, R representa o valor lógico da operação P condicional Q. Ou seja, pessoal, se P, então Q. Então, esse R aqui, ó, vai ser P condicional a Q. Em que P e Q são proposições verdadeiras e falsas. Ele está dizendo aqui que o P assume valores lógicos verdadeiros e falsos, P e Q. Nessas condições, o resultado na coluna R deve ser na condicional, pessoal. O que diz lá, que a gente já viu? Que vai ser falso quando o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Essa combinação aqui vai ser o que? Falso. Então, onde é que vai ser aqui falso aqui nessa combinação? Bem aqui, ó. Verdadeiro e falso. Então, aqui nós temos falso. E os outros vai ser o que? Falso, falso.
verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 verdadeiro. Então essa vai ser a nossa resposta, ó. Essa combinação aqui, ó. A gente encontra onde? Na letra D, ó. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Letra D. A quarta questão. O valor lógico da proposição composta 2/5 de 40 é igual a 16 ou 30% de 150 é igual a 60. A gente vai calcular aqui, ó. 2/5 de 40 vai ser 2/5 de 40 é igual 40 dividido por 5 vai dar 8, né? 8 vezes o 2 aqui, ó, vezes 2 é igual a 16. Então, 2/5 de 40 é igual a 16, né? Então, aqui é verdade. Temos aqui o conectivo ou 30% de 150 é 60. Vamos ver aqui, ó, calcular, ó. 30% de 150 é igual, ó, você corta aqui, ó, 0 com 0, 0 com 0. 3 vezes 15, 45. 45 é igual a 60? Não, né, pessoal? Então aqui é falso. Falso. Aqui então nós temos a disjunção, que é o ou. Verdadeiro e falso. Na disjunção nós temos o que? Verdadeiro. Na disjunção só é falso se os dois valores lógicos for falso. Então, verdadeiro e falso na disjunção é verdadeiro. Resposta, letra A. Beleza, pessoal? Tranquilo? Deu para compreender? Se você gostou, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo. Valeu!